Cirão. Já Paulo Henrique para estrear Carlos Augusto e também Lucas Paquetá na seleção brasileira, Cirão. Família, que maneiro, cara. Que maneiro, que conquista para a carreira do PH. Eu sei que é o segundo jogador que nesse processo, né, foi convocado, Léo Jardim também, mas acabou não atuando. E o PH aí por volta, né, de 20 e poucos minutos, botou a camisa da seleção e foi muito bem. Cara, muito feliz, né, que Deus possa abençoar aí a carreira do PH, a família, que com certeza tá comemorando muito, e todo torcedor do Vasco também tá muito feliz com essa conquista aí do PH, ao ponto de deixar até em segundo plano, né, o jogo contra o Fortaleza, por entender a importância desse jogador. Vai fazer muita falta, mas é uma grande conquista aí do PH, e é aquilo que eu falei com vocês também, família, recentemente, né, o jogador, principalmente esses jogadores, sei lá, de 25, 26 anos, o Vasco, né, nesse caminho de reestruturação, precisa entender também que o Vasco é um caminho para a seleção brasileira, né? Esses jogadores querem disputar uma Copa do Mundo. E aí foi o Jardim, agora o PH, isso também é um diferencial. O Vasco tem que ter. Muito feliz, cara, muito feliz aí pelo PH, espero que ele possa ser titular diante do Japão. E vamos falar muito aqui da atuação do PH, tem muita coisa pra gente destacar. O Pilhado tava falando da atuação dele, cara, tem uma imagem que eu tenho certeza que todo mundo acompanhou, né, dos jogadores do Vasco ali, no momento que ele faz até a jogada da arrancada, né, e tenta o cruzamento, quase que ele acerta. Destacar aqui alguns comentários, e claro, já vamos projetar a partida contra o Fortaleza, trazendo um corte rápido aqui do Flávio Dias, estava até com outro vascaíno lá, e ele comenta que sim, há a possibilidade do Verratti ficar no banco nessa partida contra o Fortaleza. Quero trazer aqui mais um canal também dos torcedores de lá, falando do clima, né, cobrando o Palermo, que só, nesse momento, só ganhou dos times no Z4 e perdeu para os times da parte de cima ou meio de tabela. Então vamos trocar uma ideia sobre isso. E nesse sentido, família, quero até trazer aqui um jornal espanhol, é isso mesmo, é o Marca, né, espanhol, é isso, destacando Ryan e comparando com quem? Adriano Imperador. O Souza falou isso aí um outro dia, foi chamado de Lloyd Augusto. Tá jogando muita bola o nosso menino, nossa joia, Ryan. E família, eu destaquei aqui algumas vezes o Zinho, né? O Zinho revoltado da vida, e depois a gente até entendeu porque ele também tem um papel colorido para, não faz-me rir, né, para receber do Vasco também, então a gente entendeu essa revolta. Agora, o que não tem nada a ver com o presidente do Flamengo e o Pascoal, não sei se vocês acompanharam esse corte, mas ele dá uma aula, o Zinho até fica quietinho, nem aparece o Zinho. A gente vai debater isso aqui também, porque surgiu uma informação que o Vasco estaria próximo, né, de conseguir aí, de vender o futebol, um novo investidor, e dessa forma, né, não seria a Crefisa, porque ela ainda é presidente do Palmeiras, no caso a Leila, família. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Comenta e laipa o nosso vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. E deixa eu falar aqui rapidamente da parceira do canal, que é a Golcase. A Golcase pediu para avisar que o copo Vibe está na promoção. E se você utilizar aqui o nosso cupom Família Vasco, vai dobrar o seu desconto. É isso mesmo, Família Vascaína. Então tá aqui o cupom Família Vasco, o nosso QR Code. E eu tô deixando aqui também o link no primeiro comentário fixado. Lembrando que esse link vai te direcionar para os produtos do nosso Vascão, mas você pode comprar em todo o site e utilizar o nosso cupom. Então, conhece aí, se você não conhece, nunca ouviu falar da Golcase, entra aqui no QR Code, no nosso link, eu tenho certeza que você vai sair com algum produto, Família Vascaína. E isso acontecendo, utiliza aqui o nosso cupom Família Vasco, que vai estar fortalecendo demais o trabalho do Thiago. Vamos seguir a nossa resenha, e eu quero trazer aqui o Pilhado falando sobre essa atuação do PH, bem bacana, né, esse reconhecimento. Depois eu posso até destacar aqui, meu parceiro Felipe mandou lá no grupo de membros, né, uma postagem aí das páginas do Flucê falando do Samuel Xavier. Que isso, hein, Felipe? Pelo amor de Deus. Mas deixa o Pilhado falar aqui do PH e a gente traz toda a repercussão aí da estreia dele com a camisa da seleção. Se liga só. Eu sei que a maioria das pessoas vai falar muito do Estevão, né? Que merece ser muito falado,
moleque que joga muita bola, é craque, tá começando a se firmar na seleção brasileira. Vão falar do provável trio da seleção, Rodrigo, Estevão e Vinícius Júnior. Mas, cara, eu gostaria de chamar a atenção para um jogador que atua no Brasil e que eu acho que está sendo pouco falado porque ele merece, diante do que ele jogou nessa estreia na seleção. É o Paulo Henrique, cara, o PH, lateral do Vasco. Tá jogando muita bola no Vasco. E eu acho que deveria ser até mais falado pelo que ele tá jogando. E hoje na seleção brasileira mostrou muita personalidade. Mudou o jogo da seleção brasileira, né? Quando ele jogou, driblando, ousando, tentando jogadas. Foi um cara que me agradou muito. E que por jogar no Brasil e por estar no Vasco, eu acho que esse cara tem que ser mais falado. Tem que ser mais elogiado. Já tinha sido muito elogiado pelo Fernando Diniz, treinador do Vasco, né? Que é um cara que propõe futebol, que gosta de quem joga futebol. E eu acho sim que o PH, numa goleada como essa, claro, o trio de ataque sendo muito falado, mas eu acho que tem que se falar também do PH, que jogou muita bola, teve personalidade nessa chegada na seleção brasileira. E que bom ver um jogador do Vasco brilhando na seleção, porque o Vasco é gigantesco, pô. E realmente nos últimos anos, muito se falou do Vasco de forma negativa. E eu espero que se volte a falar do Vasco de forma positiva, como um gigante, pô. Que é o Vasco, uma das grandes torcidas do Brasil, mais fanáticas do Brasil, e que merece ter momentos melhores aí nesses próximos anos. Então, partida muito boa do PH e eu acho que tem que ser citada. Tá aí, concordo, tá? Concordo, o PH tem que ter uma sequência, tem que disputar agora contra o Japão, jogando como titular. E teve até um amigo que chamou aqui a minha atenção nos comentários um outro dia, e falando assim, não, Thiago, a gente tem que debater, a gente tem que, né, a gente não pode deixar isso aí combater, né, essa narrativa que o PH não é jogador para a seleção, tá jogando muita bola. E eu falei, é isso mesmo. Família, um outro dia aqui, eu tava acompanhando Hellas Verona, olha isso, eu gosto de assistir, acho que acrescenta, né, muito pra gente comentar taticamente, ver o que tá acontecendo, né, no futebol de um modo geral. Hellas Verona e Sassuolo, lá do futebol italiano, Série A. Mas que jogo horroroso. Horroroso. Põe horroroso nisso. E no mesmo dia, depois eu comecei a assistir Amazonas, Atlético contra Amazonas. Esse jogo foi 2-2. Muito melhor. Muito melhor. Um jogo de Série B aqui no Brasil, infinitamente melhor que um jogo de Série A do campeonato italiano. O que eu quero dizer com isso? Cara, ali, a galera realmente muito reduzida, assim, as boas partidas que tem na Europa, cara. Pô, ali no campeonato italiano, Inter, Milan, mais ou menos, Juventus, a Roma é bem meia boca, e assim vai na Inglaterra, então a gente tem que realmente parar com essa narrativa. Joga no futebol brasileiro, não tem condição de ajudar na seleção. Tem, porque ele é um cara que tem muita força física, explosão, e isso no futebol hoje é difícil. Então dá confiança, dá sequência, dá moral, de repente pode ajudar sim, concordo com o meu amigo que me chamou aqui, atenção. E aí o PH fez essa postagem aqui, ó, sonho realizado, é isso, alegria imensa, poder vestir a camisa da seleção brasileira pela primeira vez. Obrigado, Deus. Tá aí, ele já agradeceu o Vasco e tudo mais. E aí, família, tava vendo essa postagem aqui, né, do Nils Colina, destacando uma opinião de um gringo, né? Ele botou aqui, ó, os gringos curtiram a estreia do PH. Ele falou o seguinte, ó, concordo com a questão dos laterais, mas esse PH que trouxeram como lateral direito é uma revelação. O cara é um troço ruim aqui, da velocidade, tanto no ataque quanto na defesa. Tá aí, é o destaque, né? O PH teve esse comentário aqui também do Matheus Cunha, né, na postagem do Vasco, né? Joga muito. Isso aqui me chamou muito a atenção, cara. Gostei de ver, é muito maneiro, né? Esse companheirismo aí, a galera ali torcendo pro PH, né? Tá ali com o Tinho, Verrete, uma vibração. Legal, é isso, mostra, né, a energia que o Vasco tá, o comprometimento, e a gente precisa ter esse ambiente aí, claro, positivo entre os companheiros pro Vasco continuar caminhando, né, nessa temporada e também, claro, na Copa do Brasil. Família vascaína, parabéns ao PH, né? Eu não consegui acompanhar o jogo, mas a galera lá do grupo de membros e toda a repercussão, né, que a gente está vendo e ouvindo aí, todo mundo destacando que o PH foi muito bem. Agora, como eu disse, né, vamos torcer para que ele possa ser titular contra o Japão. Vamos seguir a nossa resenha e deixa eu trazer esse corte aqui do Flávio Dias, né, falando da possibilidade do Verrete começar no banco, essa partida contra o Fortaleza. Tem um vascaíno lá que também comenta alguma coisa sobre o Verrete, eu achei interessante também pra gente debater. E depois, né, o canal Expresso Tricolor falando desse confronto aí tão importante contra o Vasco, para acrescentar, aqui no nosso debate. Se liga só. Gerenciamento de carreira de jogador, né? Cara, eu acho hoje, presta atenção comigo, o Verrete, ele entra com uma grande responsabilidade. Tem que marcar logo o gol, tem que dar logo a vitória pro Vasco, tudo e tal. É muito peso.
para um jogador que, querendo ou não, ele está tendo isso agora, porque ele não tinha essas responsabilidades nos outros Nunca clubes. teve. Entendeu? Ele é jogador de um clube, cara. Ele só jogou no Belgrano na vida. Pois é, então. Aí o que acontece agora? Olha o gerenciamento. Cara, Verrete, senta aqui, vamos trocar uma ideia. Irmão, passa a entrar no segundo tempo, com o time já ganhando, sem aquela responsabilidade, porque se você fizer um gol, você vai começando a adquirir essa confiança de novo. Porque, Flávio, hoje em dia, você tem milhões de câmeras no jogo, você tem estudos, scouts e tudo. A galera sabe como é que o Verrete joga agora. Você marcou a jogada do Verrete. Então, não é que ele desaprendeu a jogar, é porque ele ficou previsível. Claro. E o time do Vasco hoje, ele se jogar só para essa bola do Verrete, ele não é esse jogador todo. Entendeu? Ele não consegue fazer um pivô ali interessante, ele não consegue voltar para vir, pegar uma bola e fazer aquela coisa toda. E eu te digo mais, Flávio, pegando esse gancho da sua fala anterior sobre a questão do Diniz e da atmosfera Vasco, olha o que o Vasco da Gama está fazendo, mudando a forma de pensar do Diniz. Você que acompanha e trabalha com futebol, você sabe que o Diniz está mudando algumas formas de pensar. Claro, é outro Diniz, cara. É outro Diniz, exatamente. Então, por que não fazemos isso também com o Verrete? Entendeu? É gerenciamento de carreira. Ó, se você passar a via no segundo tempo, sem essa responsabilidade, sabe? Porque eu acho que o Verrete ele é muito importante para o Vasco, porque eu gosto de jogador com vontade de vencer, com brio, sabe, sendo guerreiro, sabe, Flávio? Agora, ele tem uma possibilidade de sair do time. Uma possibilidade bastante concreta de que ele saia do time e que a oportunidade seja dada a este jovem, aliás, a esses jovens, de formarem um ataque do Vasco. Ryan, que é um jogador que está vivendo uma fase iluminada, 14 gols na temporada, 9 gols no Campeonato Brasileiro, 5 gols na Copa do Brasil, artilheiro do Vasco na Copa do Brasil. E o Andrés Gomes, que tem números também muito impressionantes de assistências. Ele estreia contra o Corinthians, já dá o passe para o Ryan fazer o gol, deu passe para o Cuesta fazer o gol contra o Ceará. Domingo deu um passe espetacular para o Ryan também, na bola enfiada do Paulo Henrique para o gol do empate. É uma alteração que tem que acontecer, né, Thiago? Não dá para ter dúvida, porque é um jogador, e até porque o jogo em Fortaleza é um jogo cansativo, é uma viagem longa, é calor, é um gramado ruim. Domingo, aliás, quarta-feira que vem, dia 15, é o jogo da saúde, né? Tem que jogar quem tem saúde. Não que o Verrete não tenha, mas acho que precisa de saúde, juventude, vitalidade para ganhar do Fortaleza, que vai ser jogo duro lá dentro, né? Não pode vacilar como no jogo. Porque esse jogo contra o Vasco pode ser um jogo muito ruim, muito truncado, com muita dificuldade do Fortaleza chegar no gol do Léo Jardim, mas como foi contra o Sport, não foi um jogo tão fácil assim, mas no segundo tempo dava pra gente ter aumentado o placar, sabe? Não sei. Tô pensando, real. Não sei, professor. O que é que você acha? Cara, tem que fazer que nem... Tem aquele jogo contra o São Paulo, tem que servir como exemplo daquilo que não fazer. Tem. Entendeu? Daquilo que não fazer. E detalhe, que aquele jogo, eu até comento, quem acompanhou a jornada no dia, eu até comento que precisava o Fortaleza ter cuidado, que ele se assemelhava em características a como havia sido o jogo contra o Santos aqui no primeiro turno. E aí eu vi até comentários, mas o Fortaleza está em outro momento. E se você for comparar, foi até pior, porque teve uma expulsão, era um time praticamente reserva. Então, assim, o padrão do que não fazer, o Fortaleza já fez por 2 vezes. Uma vez contra o Santos, outra vez contra o São Paulo. O Vasco, de novo. O Vasco é aquele time nível intermediário. E aí vamos lembrar. Que nós vencemos. O Palermo venceu 3 adversários de zona de rebaixamento. Aí ele teve um adversário mega difícil, que foi o Palmeiras, e um adversário intermediário, que foi o São Paulo. Então, um adversário intermediário, onde ele tinha mais condições de mostrar o trabalho dele, ele não se ouve bem. Entendeu? Então, agora é o momento, né? Agora é o momento dele se provar de novo com um adversário em nível intermediário, mostrar que de fato o trabalho dele é bom ou não. Entendeu? Porque até agora, beleza, a porcentagem tá ótima, tá melhor que a dos outros treinadores, mas só venceu o time de zona de rebaixamento, essa é a verdade. Não venceu nenhum time intermediário, de nível melhorzinho até agora, não. Então precisa. Eis agora a oportunidade contra o Vasco da Gama. É isso. Família, em relação à visão aí tanto do Flávio Dias e também do Thiago, que é meu xará, que é o vascaíno que estava ali com ele, falando do Verrete, trazendo um outro ponto de vista, né? Que essa pressão, esse momento que o Verrete está passando, ele nunca passou na carreira em um clube grande.
E assim, vocês sabem, né, o que eu penso em relação ao Verratti, principalmente em jogos fora de casa, mas eu nem vou tocar no nome do Verratti, porque eu já levantei aqui várias teorias, né? E uma delas é a cobrança em relação à diretoria, ou até mesmo de você tentar potencializar outros jogadores, né? O torcedor do Vasco, de um modo geral, está há muito tempo, né, cobrando trabalho sério, né, uma gestão profissional, e isso passa, claro, pelas contratações, opções, treinador, você mudar uma dinâmica da partida, e para isso você, né, ter opções no banco, e hoje o Vasco tem, né? Diferente de 2023 e 2024, que o Vasco só tinha o Verratti, e ele ajudou, ele contribuiu, hoje o elenco subiu o sarrafo, né? O elenco é mais qualificado, o elenco bota a bola no chão, e o Verratti vem tendo muita dificuldade. E aí você tem outros jogadores que estão surgindo, e é aquilo que eu falo aqui pra vocês, né? Tem jogadores assumindo esse protagonismo que foi do Verratti em 23 e 24, e eu entendo que isso faz parte, e aí cabe o treinador e os torcedores também entenderem o momento. Por que eu tô dizendo isso? Porque de repente vale o teste, né? Eu sei que muita gente comenta que ele não sei o que, é centroavante, não dá pra ele não sabe. Testa, dá uma sequência pra ele ali, porque o momento dele é muito bom. De quem eu tô falando? Ryan, família. E aí teve essa matéria aqui, que o BTB Sports, né, até destacou, né? Reencarnação de Adriano. Tá aqui, ó. O jornal espanhol Marca publicou uma matéria sobre a grande joia do Vasco, Ryan Victor. Segundo a publicação, o atleta é a reencarnação de Adriano. O atacante do Vasco é o jogador sub-19 que mais marcou gols nas principais ligas em 2025. E tá aqui, né, a matéria com a imagem aí do Adriano e também do Ryan, né? E eles acrescentam aqui que o jogador, né, vive na sombra do Felipe Coutinho, mas está conseguindo mostrar a sua importância, o seu nível, né? Tá jogando em alto nível. E é isso que eu tô falando em relação ao Verratti. Por quê? A gente sabe que o Ryan, jogando pela ponta, é uma outra dinâmica. É um cara que vai vir arrastando, que pega às vezes a bola lá de trás para dar esse tapa, né, e tudo mais. Só que você trazendo o Ryan para 9, para centroavante, você tira dele uma responsabilidade que eu acho que isso traz um desgaste para ele, que é a recomposição. E aí você vai testar um jogador que tem esse perfil, que é leve, né, que consegue fazer esse ir e vir. Não que sem bola o Ryan não vai ajudar, jogando de 9. Claro que ele vai ajudar, mas eu entendo que você precisa ter muito mais capacidade física na beirada e de volta, bater, marcar, ajudar a lateral e puxar contra-ataque, arrancada, tapa na frente do que jogando de 9. Isso é certeza, absoluta, né? Com certeza isso está aí em números, né? GPS, que um ponta, um lateral acaba correndo mais do que jogadores que jogam ali, né, no miolo, no meio campo ou centroavante. Então acho que o Vasco deveria testar isso aí, porque a fase que o Ryan vive, esse jogador poderia sim, porque a gente tem a opção do Andrés Gomes e você deixar esse jogador que vive uma ótima fase mais próximo do gol. E aí o Vasco ia ter essa bola em profundidade, esse ataque ao espaço, o cara chuta muito bem, sabe associar e ainda está acrescentando no seu jogo essa questão da bola aérea. É a questão de valorizar quem tá bem. E não é desmerecer quem tá mal. Porque é exatamente o que o amigo falou. Volta, né, vai entrando no decorrer dos jogos, marcou o gol, a confiança voltou, a bola começou a sobrar, né, cruzamento, acertou. Volta. Por mais que eu entenda que tenha uma dificuldade de conciliar Coutinho e Verratti pela questão física, eu acho que é dessa forma aí, família, vamos ver no jogo contra o Fortaleza, já que o Flávio Dias disse que existe sim a possibilidade do Verratti começar no banco, e não é a primeira vez que a gente escuta isso, né? O Pedrosa também que disse que tem essa conversa internamente, tem esse debate entre a comissão técnica, mas, né, o Diniz está segurando. Felipe Bastos outro dia falou também, né, da importância de começar no banco, entrar no decorrer dos jogos, e aí de repente num momento difícil cravar, fazer o gol da vitória para essa confiança voltar. Só para acrescentar, eu estava vendo um podcast do Léo Almeida em Colina, e ele assim, não é que ele falou assim, não é que eu sou próximo, mas às vezes eu troco uma ideia com ele, né, com o Verratti, ele disse, e aí eu acho que o Verratti comentou com ele, pô, cara, tô doido para sair dessa fase, tá difícil, tudo mais, não tô legal, pô, quero acabar logo com esse jejum. Então, assim, existe uma pressão do jogador também. Então, de repente, eu acho que, né, começar com ele no banco aí seria o melhor também para o Verratti, na minha opinião. Em relação ao time do Fortaleza, família, cara, é jogo difícil, né? Eu sei que a gente vai ter essa imagem aí, esse placar do jogo contra o São Paulo. O Rigoni foi expulso com 23 minutos e o Fortaleza não conseguiu ganhar, e aí ganha do Juventude. Até brinquei aqui com vocês, né? Parece uma coisa, só para dar mais moral no jogo contra o Vasco. Um retrospecto muito positivo, né? Jogando na casa deles contra a gente, mas assim, é isso. O Vasco tem que se impor, mesmo com o desfalque do PH. Tava vendo um debate lá também no canal deles
eles estão na dúvida na cabeça de área, ali no meio campo, porque um tal de Matheus Pereira não vai jogar, então tem a opção de um cara que é mais marcador, tem a opção de botar o Pochettino, que a gente conhece, junto com o Crispim e o Sacha, e aí fica um meio campo de mais qualidade, mas pouca marcação, e eu acho que isso, né, acaba ajudando o Vasco, né, para o Coutinho ficar mais livre e tudo mais. A gente tem muita dificuldade quando um time pega bastante, né, divide com a gente fisicamente, mas eles estão nesse debate lá, eu acho que é uma dúvida também do Palermo. Família, mas é isso, meu time seria, já comentei aqui com vocês, desde o jogo contra o Vitória, né? Jardim, Cuesta, ainda bem que vai voltar, Robert Renan, na lateral direita uma dúvida, na esquerda Piton, Hugo Moura, Barros, Coutinho, Andrés Gomes, Nuno Moreira e Ryan de 9. Eu acho que vale a pena testar, principalmente nesse jogo que é fora de casa. E para finalizar o nosso vídeo, deixa eu trazer aqui o Pascoal, que nesse mesmo programa que o Zinho começou a dar chilique, que tem que falar 80 milhões, que é isso, que é aquilo, né, o presidente do Flamengo tá certo, o Pascoal falou isso aqui. Emprestar dinheiro pro Vasco da Gama, o que teve? Antes disso, uma concorrência. Para ver quem tinha a menor taxa, quem é que poderia emprestar o dinheiro. Teve uma concorrência. Você acha que a Crefisa emprestou 80 milhões de reais para o Vasco da Gama, por acaso? Eu não duvido do caráter de ninguém. Essa é uma coisa que eu não duvido. Não duvido de caráter de árbitro, não duvido de caráter de dirigente. Mas você não confio. Você não acha que tem uma segunda intenção? Eu não duvido do caráter de ninguém. Eu não duvido. Eu acho que é uma negociação Nem comercial. desconfia? Não desconfio. Eu não me dou o direito de desconfiar do caráter de ninguém. Não me dou o direito. Eu acho que as pessoas têm personalidade e caráter, e cada um se posiciona da maneira que acha mais correta. Eu não duvido do caráter. Você já viu eu acusar algum árbitro? Não acuso. Eu posso dizer que ele errou, que ele é fraco, que é desconhecedor da arbitragem. Mas eu não discuto o caráter dele. Não discuto o caráter de dirigente, porque eu acho que ela tem uma empresa que proporciona esse tipo de situação. Ela é uma empresa autorizada pelo governo e pelo Banco Central para fazer esse tipo de negócio. E eu não duvido do caráter da presidente do Palmeiras. Como eu não duvido do caráter do presidente do Flamengo. Você se surpreenderia se num futuro próximo a SAF do Vasco, a nova SAF do Vasco, tiver tudo a ver com a Leila Pereira? Ela disse que não. E eu tenho que confiar na palavra dela. Tá aí, família, só pra complementar, vamos lá, ó. Com otimismo, Pedrinho tem investidor pronto para comprar a SAF do Vasco. O dirigente acelera a venda do Futebol Cruz Maltino após a aprovação do plano de recuperação judicial, essencial para garantir as negociações, já que o investidor exigia a quitação das pendências. Informação do Rafael Marques, da ESPN. Família, não sei, né, se de fato está engatilhado, está próximo esse acordo, né, a gente acabou vivendo essa expectativa aí da Crefisa, porque, né, emprestou 80 milhões, e aí, né, futuramente, lá para 2028, comprar a SAF do Vasco. Agora, se de fato isso é uma verdade, é uma realidade, o Vasco está próximo de acertar aí com com o investidor, e claro, né, a Leila não ia, acho que se sujeitar a essa situação, porque ela ainda é, né, presidente do Palmeiras, e se eu não me engano, né, tem mais um ano, que é 27. Não, 26 e 27, não é isso? Eu acho que é. Eu lembro que um jornalista palmeirense falou que ela acaba o mandato dela em 2028, ali em janeiro, alguma coisa assim. Então tem 2 anos ainda aí de mandato, né? Isso não ia dar certo. Em relação ao que o Pascoal ali falou, cara, na minha opinião, o apresentador ali questionando ele, isso pouco importa do que está sendo debatido. Esse é o ponto que esses caras não entendem. Não tem nada a ver com a Libra, Liga, dinheiro, a Leila emprestar esse dinheiro. Porque, como ele falou, ela tem uma empresa que é legalizada e pode fazer esse tipo de operação. E cabe o Vasco honrar com os compromissos, né? Pagar o que tem que pagar. E ponto final. Porque o BAP, por exemplo, não está aí perturbando, atazanando a vida do Botafogo. Porque tá aí um processo aí com o John Textor, vai sair, não fala mais com o presidente da associação, a Eagle quer tirar ele, né, das operações. Por que não tá falando nada? Né? Porque é uma maneira de atacar a Leila, isso é muito claro, e aí acaba se metendo num lugar que ele não tem que se meter. Pô, abre margem para falar do Pedrinho, que não tá falando nada dele, da gestão, né, do Vasco, e aí passa assim pra gente, cara, uma impressão que é aquilo que a gente comenta muito aqui, o medo do Vasco se estruturar, família, o medo de entrar mais firme, né, numa mesa de negociação, de não depender tanto disso, daquilo, conseguir, né, ponderar, conseguir argumentar, não quero, é isso, é desse jeito, tem que ser, porque o Vasco também é muito forte.
O Vasco também dá muita audiência. E é um ponto, o Vasco melhorando o seu futebol e os seus resultados, você pode ter certeza que a secação, ela é muito parecida. Muita gente senta pra ver o jogo do Vasco, mesmo no mau momento. Você pode ver, o Vasco começa a ganhar 1, 2, 3, teu parceiro, tricolor, flucê, flamenguista, botafoguense, assiste, pô, tenho certeza. Eu vejo isso aqui o tempo todo. O Vasco começou a ganhar 1, 2, 3, eles começam. Eles querem, você ganha, não sei o quê. Então você imagina o Vasco numa fase boa. É o que eu falo sempre aqui. O mundo não está preparado para um Vasco forte, organizado, né, com poder de investimento, sentar nas mesas de negociações da vida forte. Porque a torcida, não esquece. A torcida tá todo mundo Lloyd Augusto para pegar essa fase boa e consumir, cheio de tesão. Então assim, nada a ver, cara. Nada a ver. O Pascoal deu uma aula aí, realmente, porque tem nada a ver com o Libra, presidente do Flamengo. Eu até entendo o Zinho revoltado, porque ele tem um faz-me rir para receber do Vasco. Mas quando ele linka, né, esse assunto BAP, tá certo, tem que reclamar, tem que cobrar porque ela emprestou, ela quer comprar. Não tem nada a ver. O bunda. Fui!